12º dia de oração, para termos 12 meses de vitória, no nome de quem? De Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar para abençoar o mês de dezembro, e eu creio que vai ser 365 dias de vitórias para a glória de quem? De Deus. Pastor, e nós estamos baseados isso aonde? Em Apocalipse 22:2. Coloca aqui na televisão, por favor. Apocalipse 22:2 diz assim: no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, Apocalipse 22:2 fala sobre isso. Por quê, pastor? Cada mês vai produzir um fruto na sua vida, e Deus vai abençoar no nome de quem? De Jesus. Mas aí, gente, vamos continuar falando e estudando sobre o livro de Mateus. Chegamos nessa reta final dessa jornada de 12 dias de vitória, e até aqui quem nos ajudou? O Senhor. Para a glória de quem? De Deus. E nós fomos chamados para vencer, e vencer no nome de quem? De Jesus. Mas aí que está, que Deus nos chama para trabalhar. Ele não chama, meu querido, para nós ficar de braços cruzados. Ele chama para nós trabalhar. Por quê, pastor? Você sabe muito bem que a seara ela é grande, poucos são quem? Os ceifeiros. E o objetivo de Deus para a nossa vida qual é? Que todo homem seja o quê? Salvo. Mas nem todo homem, meu irmão, quer ser salvo. A Bíblia deixa bem claro que Jesus ele veio e trouxe a luz. Mas a Bíblia diz que nem todo homem amou a luz, amaram mais quem? As trevas. E nesses últimos dias você fica vendo, esses últimos meses você vai ver. Porque, meu querido, o diabo ele não brinca de ser diabo. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Se o diabo vem para matar e roubar e destruir, o que você, meu querido, tem feito para caminhar para o reino dos céus? O próprio João Batista ele testificou que para entrar no reino dos céus há o quê? Violência. E muitas das vezes nós temos olhado para a circunstância da vida. Nós temos olhado, meu irmão, para aquilo que os olhos nos mostram. A gente não anda pela fé, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos andar por vista. Assim? Não. Não devemos andar por onde? Por fé. Então, meu querido, se você está andando por fé, o seu objetivo tem que ser o quê? A salvação. Esses últimos tempos a gente tem falado bastante. Sobre o quê, pastor? Salvação. Ficar firme na presença de Deus. E hoje nós vamos aprender lá no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 1. Vamos falar lá de uma parábola que Jesus ele conta para os seus trabalhadores da vinha. E os trabalhadores são quem? São nós. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua, o que, irmãos? Vinha. Jesus te chamou hoje aqui e Ele quer te dar uma recompensa. Qual é a recompensa que Jesus ele promete nos dar? A vida eterna. E aí acontece o que? Versículo 2: e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. 3: e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam, que, irmãos? Ociosos. Aonde? Na praça. O que é ociosos, pastor? Estavam sem fazer nada, desocupados. Então ele chamou aqueles também para ir trabalhar aonde? Na vinha. A vinha quer dizer o que, pastor? Plantar. Se a gente não planta, a gente não colhe. Mas tem muita gente que quer colher algo que ele não plantou. E se você colhe, meu irmão, na vinha dos outros, o que acontece? Você é chamado de quê? De ladrão. E quem é o ladrão é quem? O diabo. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então você, meu irmão, tem que construir uma vida. Para quê, pastor? Para você, meu querido, chegar até o céu construindo uma base, a vida eterna. Porque a Bíblia deixa bem claro que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vão ser o quê? Acrescentada. Quando Jesus ele te chama, o que você precisa dizer? Eis-me aqui. Mas o que você tem dito nesses últimos dias? Pastor,
eu estou aí desocupado. Não, eu estou trabalhando bastante. Mas Ele está te chamando. Porque no versículo 4 diz: e disse-lhe: ide-vos também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, e saindo outra vez, perto da hora sexta, e a nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora unidécima, encontrou outros que estavam, o que, irmãos? Ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? O que está fazendo nada? Deus está te chamando. Você vê aí, ano passa ano, vem ano, e a sua vida é a mesma. Você até tenta pegar uma vida com Deus, até tenta se esforçar um pouquinho, mas é pouco. A Bíblia deixa bem claro que Deus socorre quem é o quê? Esforçado. Deus não socorre, meu irmão, aquele que fica esperando cair do céu. E cair do céu, esses dias está caindo só o quê? Chuva. Mas tem pessoas que ficam aí imaginando: não, pastor, a salvação vai cair do céu. Meu irmão, se esse ano for o último ano seu, pastor, e aí? Vou chegar lá no céu e vou dizer: ah, eu fui membro da Igreja da Graça do pastor Diego. Não. Cadê as obras? A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é o quê? Ela é morta. Ah, pastor, mas o que eu tenho que fazer? Você sabe por quê que Jesus contou essa parábola? Porque, meu querido, olha mais um pouquinho à frente aqui, no nome de Jesus. Ó, 7. E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Dizei-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Eles foram por último. Lógico, quem trabalha pouco vai ganhar o quê? Bem menos. Não é assim? Sim ou não? Mas Deus não é injusto. Deus também era o quê? É justo. Você sabe por que Ele até mesmo chamou aqueles últimos, faltando 1 hora, ou aos 45 do segundo tempo? Porque a vontade de Deus é salvar todo homem. Tem algumas pessoas, meu irmão, que vai ter a oportunidade de se arrepender nos últimos momentos da vida, outras não. Mas eu construí uma vida com Deus, pastor, me desviei no final, eu vou para onde? Pastor, mas será que eu vou ter essa oportunidade? Nem todos vai ter. Nem todos vai ter. Alguém já teve um acidente? Um acidente? Alguém? Só vocês duas? Um acidente é uma coisa bem rápida. Um acidente tem vezes que você não dá nem tempo de pedir o quê? Perdão. Eu já tive um acidente comigo. Estava eu e minha família toda. Foi rápido. Questão de quê? De segundos. E aí? Pastor, mas aqui ele chamou às 45 do segundo tempo. Sim. Mas aí diz assim, ó. 8. E aproximou-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelos derradeiros até quem? Os primeiros. Por que ele quis pagar primeiro os derradeiros? Porque para ver a reação dos primeiros. Muitas das vezes tem pessoas na igreja que já está há anos, ó, mas não muda. Não muda por quê, pastor? Porque ele fica olhando para os outros. Sempre digo aqui: não olhe para ninguém, olhe para o autor e consumador da sua fé, se chamado quem? Jesus Cristo. Mas sabe por que Jesus contou essa parábola? Você sabe por quê? Porque, meu irmão, um jovem rico parou para conversar com ele e para interrogá-lo. Quando o jovem rico perguntou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele: por que tu me chamas de bom? Bom, senão quem é? Deus. E Jesus pergunta para ele: tu guarda os mandamentos? Ele disse que sim. Jesus cita alguns ali para ele. E após Jesus citar alguns para ele, Jesus faz um pedido para o jovem rico. Qual foi o pedido? Vende tudo que tu tendes e dá a quem? Aos pobres.
A Bíblia diz que o jovem rico, ele sai diante de Jesus triste. Você sabe por quê triste? Porque ele tinha muitas riquezas. Mas quando o jovem rico estava fazendo aquelas perguntas, os discípulos de Jesus estavam ali ouvindo. E sempre tinha aquele que sempre se destacava. Quem era? Quem era? Quem era? O Pedro. E o Pedro era aquele discípulo perguntador. Tudo ele queria o quê? Saber. E o Pedro faz uma pergunta. Vamos aqui rapidinho. Mateus capítulo 19, versículo 26. 19 e 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhe aos homens: é isso possível? Mas a Deus tudo é o quê? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe aos homens: isso é o quê? Impossível. Mas a Deus tudo é o quê? Possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Ele viu que o jovem rico saiu triste. E o jovem rico perdeu uma oportunidade. O Pedro ficou curioso. Nós deixamos tudo e nós estamos aqui, te seguindo. O que nós vamos receber? Olha o que Jesus responde no 28. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos, da onde? De Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O Pedro ficou tão curioso e Jesus começou a ensinar a ele. Tudo que você planta na sua vida, você um dia vai colher. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Mas pastor, eu tenho plantado, mas plantado, pastor, com lágrimas. É Salmo 126, tá? 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com o quê? Com alegria. Salmo 126, 1, tá? Quem achou, diga amém. Os que semeiam em lágrimas cegarão com o quê? Com alegria. Pastor, viver com Deus é fácil? Não é. A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Mas Ele pede para você ter o quê? Bom ânimo. Então, meu irmão, você vai plantar em lágrimas. É, pastor? Sim. Mas vai colher o quê? Com alegria. E no versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem duvidar com alegria, trazendo consigo o que, irmãos? Os seus molhos. Coloca para mim na NTLH, bem aqui na televisão, só o versículo 6. Vamos ler o 5 e o 6. Rapidinho, 5. Que aquele que semeia chorando, faça a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços o quê? Os fechos da onde? Da colheita. Mas pastor, o negócio está difícil. Pode estar. Uma vida com Deus, meu irmão, é uma luta, é. Mas aonde há luta, há o que, irmãos? Vitórias. O Pedro, ele entendeu. Quando Jesus explicou isso para ele, o que ele entendeu? Eu devo continuar uma vida com quem? Com Deus. E não olhar para trás. Porque aquele que olha para trás, aquele que lança a mão no arado, esse não olha para trás. E voltando no Mateus 19, 29, diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha o 30. Porém muitos primeiros serão o quê? Derradeiros.
E muitos derradeiros serão o quê? Os primeiros. Jesus, ele conta isso. O que, pastor? Que muitos, os primeiros, vão ser os derradeiros. E muitos derradeiros vão ser o quê? Os primeiros. E aí, quando ele contou isso, ele foi contar essa parábola da onde, pastor? Dos trabalhadores da vinha. E quem que o Senhor, o pai de família, chama primeiro para pagar? Os derradeiros. Chamou os derradeiros para pagar. E aí diz assim, ó, Mateus capítulo 20, versículo 9: E chegando os que tinham ido perto da hora unidécima, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais do que, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra quem? O pai de família. Ah, pastor, estou tanto tempo na igreja. Não importa, o nosso alvo é o mesmo, daquele que chegou agora, daquele, meu irmão, que já está 10 anos, aquele que está 15 anos. O alvo é qual? O alvo é qual? Jesus Cristo, a salvação. Em nome de quem? De Jesus. Mas, pastor, mas eu deveria ser premiado mais. Não. No mundo espiritual não tem o mais e nem o menos. Todos são o quê? Iguais. Aos olhos do Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. Todos nós somos o quê, irmãos? Iguais. Ah, não importa, o obreiro, o pastor, não, o membro, não. Todos nós somos o quê? Iguais. E Ele mostra isso nessa parábola para nós. Porque todos receberam iguais. Mas aí que está, que muita gente pensa que ele tem que ser o quê? O melhor. Porque isso, porque aquilo, porque estou muito tempo. Tem gente que está tanto tempo na igreja, irmão, que não muda. Por que não muda, pastor? Porque dentro da cabeça dele, dentro da cabeça dela, já está enraizada o que, pastor? Aquele entendimento. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nós devemos renovar o quê? Renovar o quê? A nossa mente, o nosso conhecimento. Pastor, mas muitas das vezes eu não quero. Como que eu vou renovar? Sendo uma nova criatura. Porque no versículo 12 diz: E dizendo estes derradeiros, trabalharam só 1 hora, e tu igualar-te conosco, que suportamos a fadiga e a calma da onde? Do dia. Eles estavam cansados. Cansado de quê, pastor? De trabalhar. Trabalharam, pegaram aquele sol do meio-dia, e eles imaginavam que ia receber mais. Mas diz assim, 13: Mas ele respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Pô, quer dizer o que, pastor? Tudo que você planta, você colhe. O valor que você, meu irmão, ajustou é o valor justo que você vai receber. Mas teu amigo contratou alguém, ele ajusta com você um valor, do meio para o fim ele quer outro valor, porque ele disse que ele trabalhou mais. Principalmente quem é pedreiro. Sabia disso? Misericórdia, pastor. É assim. Já vi muitos assim. Não, mas é porque. Não, mas por que não, meu amigo? A gente ajustou um valor. Não, mas eu fiz assim, fiz assado. Mas assim, meu irmão, você já ajustou um valor, é isso. Você pediu isso, você vai receber aquilo. Ah, mas eu vou sair no prejuízo. Mas você não somou, não calculou? Eles ficaram indignados. Mas o pai de família falou: vocês não ajustaram por tal valor? Sim. Mas o que chegou aqui por último recebeu a mesma coisa. E aí diz assim no 14: ó, toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Às vezes tem pessoas que ficam imaginando: ah, pastor,
minha mãe, ela tem um queridinho, queridinha. Se a mãe tem 5 filhos, ela sempre vai dizer que ela ama todos. Não é verdade? Sim ou não? Mas tem sempre aquele rejeitado, que ele fala o quê? Que ele é o quê? Rejeitado, não me ama. Aí começa, ele não olha para mim, não cuida, não me liga, não faz isso, não faz aquilo. Mas sabe por quê? Porque a própria pessoa, ela faz o quê? Ela se rejeita. Aí eu te pergunto, tem gente que fica reclamando com Deus. Deus não me ama, pastor. Ama sim. É você que não faz por onde para estar aos pés do Senhor. Ah, mas ele ama mais o fulano. Não, ele ama a todos iguais. Porque no versículo 16 diz: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. O que é uma pessoa escolhida? Quando você diz, eu sou um escolhido de Deus. Quem te escolheu? Quem te escolheu? Foi você que escolheu Deus ou Deus escolheu você? Quem acha que Deus escolheu você? Levanta a mão. Mas qual é o correto, pastor? A escolha não foi de Deus, foi sua. Foi você que escolheu Deus. Não foi Deus que escolheu você, porque Deus escolheu todos. É por isso que você, meu irmão, entenda uma coisa. Como assim, pastor? Se muitos têm um chamado, quer dizer, ele chamou todos. Mas a escolha de quem é? De quem é a escolha para estar na presença de Deus? De quem é a escolha? Ele obriga alguém? Quantas pessoas você já viu entrar na igreja e sair da igreja? Quantas pessoas você já viu e ele te ganhou para Jesus e hoje está no mundo? Isso tudo é questão de quê, pastor? De escolha. Por isso que ele deixou bem claro para nós o que, pastor? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Aí eu te pergunto, Deus chamou todos os irmãos de Davi? Sim ou não? Sim ou não? Sim, chamou todos. Mas dentro dos irmãos dele, tinha um escolhido. Que era quem? Davi. Mas por que Davi era escolhido? Porque Davi, ele tinha um coração igual de Deus. Pastor, por que Deus não escolheu o Eliabe? Porque o Eliabe, ele não tinha um coração igual de Deus. A Bíblia fala que o Eliabe, ele era um homem de guerra, forte. Até enganou o Samuel, que ele olhou para ele e disse: olha, é o Eliabe. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê aonde? O coração. Por isso, meu irmão, que você tem que entender: se Deus te chamou, amém, mas a escolha de quem é? É sua. Deus chama todos, mas nem todos querem o que, pastor? Receber o seu chamado. E qual é o nosso chamado? Servir a quem? A Deus. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, tem fé? Ela vai dizer o quê? Tenho. Qualquer pessoa, pastor? Sim. Mas nem todo mundo, meu irmão, quer viver o quê? A palavra. Nem todo mundo quer abrir mão dos prazeres. Nem todo mundo quer viver, meu irmão, uma vida com Deus. Mas sabe por quê? Porque para andar com Deus, pastor, eu tenho que dar um bom testemunho, né? Pois é. Está chegando o carnaval, né, pastor? Pois é. Vai abrir mão? Ah, pastor, mas o carnaval, né? Muitos vão, outros não voltam mais. Por isso, meu irmão, vamos trabalhar. Trabalhar para quê, pastor? Para alcançar o reino dos céus. Quando ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.